Quem vive de salário hoje em dia tem de estar preparado para tudo. Vai daqui, vai dali, a gente consegue. O apartamento é nosso. Encol, sua próxima decisão econômica. Olá, tudo bom? Se você tem mais de 30 anos, você já ouviu falar na Encol. Se você não ouviu falar na Encol, eu vou te contar essa história dessa empresa que até hoje acaba influenciando na maneira que você compra um imóvel. E eu vou te dizer o seguinte, meu amigo, que a melhor compra e venda é feita com informação. Então aproveita e te inscreve no canal, toca no sininho e marca ali a opção para receber todas as notificações. Bom, eu vou te mostrar assim como a Encol foi tão marcante no Brasil, que eu tenho uma lembrança de infância da Encol. Né? Infância nem tanto, da adolescência, eu devia ter, sei lá, 14, 16 anos, já não lembro mais, mas eu lembro de uma cena que ficou registrada na minha memória. Na realidade são duas. A primeira era uma novela da Globo, não lembro qual é a novela, mas tinha dois atores na sacada de um prédio conversando e ao fundo assim tinha uma outra obra já em fase de acabamento, e em cima da obra estava escrito lá Encol. Eu digo, pá, isso me marcou. E a segunda coisa que me marcou depois foi ver as obras que a Encol tinha ao redor de um shopping aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que ficaram paradas durante muito tempo. E a Encol não deixou só estas obras aqui em Porto Alegre, porque a Encol ela atuou no Brasil todo. E a Encol tinha mais ou menos dezenas, centenas, ela chegou a construir mais de 100 mil apartamentos. Isso, ela era gigantesca, chegava a faturar 2 bilhões de reais na moeda atualizada, né, valores atualizados da época. Mas o que aconteceu com a Encol? Por que a Encol quebrou? E por que ela deixou centenas de pessoas sem o seu empreendimento? A maioria das obras, para serem terminadas, o que acontece? Os proprietários que compraram aquelas obras, eles tiveram que reembolsar, tiveram que eles se juntar, fazer uma cooperativa, fazer uma associação e bancar o término das obras. Isso mesmo. Mas espera aí, não tem aquele negócio de seguro-obra, cadê a Caixa? Bom, nós vamos aprender que todo mundo aprendeu com a Encol, até a maneira de se financiar imóveis. Mas vamos entender o que aconteceu no íntimo. Bom, a Encol era uma empresa gigantesca, né? Só o que acontece? Chegou a ter 23 ou 28 mil funcionários. Só que ela tinha uma gestão empresarial de pequena empresa. E aí, a coisa quando cresce muito, desordenado, já começa também alguns fatos ali de sonegação de imposto, Caixa 2, isso foi começando a piorar a saúde financeira da Encol. A Encol chegou a um ponto que ela precisava vender o imóvel, vender o imóvel hoje, começar a vender o imóvel hoje, para pagar a construção do imóvel de ontem. Então ela tinha que estar sempre vendendo para conseguir ir pagando aquele imóvel que estava sendo construído lá atrás. Então o imóvel A financiava o imóvel B, porque o imóvel B teve que financiar o imóvel C, e o imóvel C já não tinha dinheiro. E assim começou essa roda terrível. E aí começa aquelas coisas assim, bom, eu preciso vender. Aí começam aquelas propagandas, aquelas ofertas maravilhosas que você não tem nem ideia que existe, mas eles fizeram isso. Ao ponto delas fazerem essas manchetes, assim, saindo no jornal, construtora baixa os valores até não ter nada de entrada para manter as vendas. E assim foi indo. E aí depois ela começa a fazer uma coisa que tu tem que aprender na saúde de uma empresa, é o seguinte: quando tu vai comprar um imóvel, a empresa começa a aceitar carro, começa a aceitar apartamento naquele empreendimento, ela começa a aceitar esses outros bens, é porque pelo menos aquele empreendimento não está vendendo, não está indo bem. Porque quando o empreendimento está saudável, podemos assim dizer,
Cara, eles não aceitam carro, eles não aceitam apartamento, eles não aceitam terreno, eles não aceitam nada, eles querem dinheiro. Mas quando eles começam a aceitar, e a Encol começou a fazer isso, ela começou a aceitar carro de entrada, terreno, apartamento. Chegou ao ponto da Encol dizer o seguinte: compra o apartamento agora, quando ele estiver pronto eu compro de você e ainda pago os juros. Chegaram a fazer isso. Mas o que acontece? Não adiantou. Chegou um momento que a Encol não, quando ela viu que ela ia quebrar, já era tarde demais. Quando ela correu, ela chegava a ter empréstimos com 20 bancos ou 10 bancos se juntaram para tentar salvar a Encol, mas já era tarde demais. Aí a Encol quebrou. E ao motivo que ela quebrou, ela deixou muita gente aí sem condições de receber o imóvel. Teve muita gente lá onde eles pagaram 1 milhão, 2 milhões pela construção daquele imóvel, e a Encol tinha gasto até então 700 mil, e aí depois os proprietários tiveram que recolocar o resto do dinheiro. Mas o que isso tem a ver com a maneira que eu compro imóvel hoje? Bom, foram criadas novas leis no mercado imobiliário para evitar que isso aconteça. Uma das leis que existe é a demanda mínima, né, que normalmente é 30%, agora com a nova decreto da Caixa passou para 15%, que é o quê? Para saber se realmente aquele imóvel tem venda. E outra coisa, quando uma incorporadora vai construir um imóvel, ela tem que abrir uma conta e fazer um aporte. Ela tem que depositar um valor X naquela conta para receber o financiamento da Caixa, para que a Caixa possa ver que aquele dinheiro fica resguardado somente para ser usado naquele empreendimento. Daí surgiu também o seguro obra, né, fase de obra e tudo mais, que era para garantir, então, que o banco vai te dar a garantia do banco entregar. Porque o que acontece? Os moradores na época da Encol, eles tiveram que bancar do próprio bolso. Não tinha banco, não tinha para quem correr. Eles tiveram que bancar para terminar a realização do imóvel. Então, a Encol é tão marcante. Até vou mostrar, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, tem uma praça, a Praça da Encol. Muitas pessoas não sabem que o nome da Praça da Encol é em relação a essa incorporadora aí. Olha aí a Praça da Encol, uma praça muito famosa aqui em Porto Alegre. Deve ter alguns prédios na volta ali que eram da Encol também. Ou talvez, né, aquele terreno nem saiu a obra, mas era da Encol. Então é importante saber que grandes incorporadoras também podem quebrar se forem mal geridas. E o que as pessoas aprenderam? Aprenderam a desconfiar quando tem muita oferta, tem muita promoção, e também a pesquisar qual é a empresa e como é que está a saúde financeira da empresa, e saber se aquele empreendimento que está sendo lançado ele possui RI ou não possui RI também. Então são essas as lições que nós tiramos da Encol, né? Por isso que é importante a gente conhecer um pouco da história das grandes incorporadoras do mercado imobiliário. Quero saber se você já conhecia a história da Encol, se você conhece alguém que teve em algum momento essa situação aí com a Encol. Comenta aí, deixa teus comentários, deixa tuas dúvidas, para avisar também que logo logo vai sair aquela maratona que nós vamos fazer para comprarmos um imóvel juntos, tá certo? É muito importante a gente estar bem informado, e às vezes é bom a gente olhar para o passado para enxergar melhor o futuro, tá certo? Vou deixar esse vídeo aqui, ó, também, se você não viu ainda, que é outra empresa que também aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, deixou mais alguns proprietários sem receber o seu imóvel. E a situação, pelo menos aqui tem a Caixa, mas vai ali que eu conto a história, como é que eu participei dessa situação aí, tá certo? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Eu acho que todo mundo deve ter a oportunidade de dizer mais tarde: eu comecei numa pequena sala. Por sinal, as coisas vão bem. A sala não é tão pequena assim. Além do mais, é minha. Encol, o investimento profissional.
Há muitas maneiras de investir o meu dinheiro, mas eu não me arrisco. Compro uma sala comercial, vou pagando. Ela fica pronta, eu alugo. Compro outra. Patrimônio. Encol. O imóvel é para sempre.